bater boca lá, passando o radar a 100 por hora quase, ó. Olha lá. Olha lá. Olha a zebra. 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 Olha aí a cagada. E agora? Vai bater. Jogou na contramão. Já é 3, 4 tiros de fuzil. Olha lá, olha lá. Parelou, parelou, parelou. Olha lá, jogou pra cima de novo. Rapaz, o cara tá doido. O cara tá louco. Olha lá. Honestamente, eu não sei o que leva uma pessoa a fazer esse tipo de coisa. Mas você que está aqui no canal, está participando das aulinhas, você já viu que eu gosto de tocar em alguns assuntos sensíveis. Eu vou te pedir um favor. Aquele dia que você não estiver bem, se você for o seu patrão, dá um tempo em casa, dá uma descansada. De repente você está com algum problema no intestino, está enfesada, de repente você está precisando de dormir mesmo. De repente você está angustiado com um montão de problema. É legal procurar um psicólogo, ter alguém para você poder trocar uma ideia. Se estiver sentindo algum mal, alguma palpitação, algum sintoma de ansiedade, buscar ajuda. Porque se você tiver, a partir de amanhã, estiver em falta, você pode deixar um montão de gente em situação de desamparo. Eu tenho certeza que você não quer isso. Às vezes você trabalha demais e se sente pressionado justamente para não deixar ninguém em situação de desamparo e acaba deixando, porque você não deu uma desligada, você não descansou. E de repente você começa a fazer besteira no trânsito, começa a fazer besteira em casa, começa a perder a paciência com os colegas, começa a perder a paciência no trânsito, começa a perder a noção de profundidade de com quem você está brincando. Cuidado, hein, cara. Cuidado. Começa a gostar mais de você, tá bom? A gente tem que usar o rádio para fazer amigos. A bagunceira aqui. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de lóbulo de antena. Se liga. Lembra que eu tinha te falado no vídeo anterior que você aprenderia sobre lóbulo de radiação? Aqui você tem uma ilustração exatamente de como que funciona uma antena 5/8 de onda. Você tem aqui o elemento irradiante, normalmente tem mais de 6 metros, e aqui os elementos radiais. E os elementos radiais normalmente ficam na posição horizontal. O que influencia esses elementos na horizontal? Influencia o seguinte, eles criam uma zona de silêncio no que está abaixo do elemento radial, e você tem aqui uma reatância que se dá a partir de um movimento como se fosse de uma antena L, tá vendo? Só que nas devidas proporções, porque a antena 5/8 tem mais de 6 metros e ela comercialmente utiliza um elemento radial menor. O que seria ideal? Seria ideal a gente utilizar uma antena 5/8 na configuração que eu vou te mostrar agora. Essa é uma antena 1/4 de onda. Você pode ver que os elementos radiais eles ficam mais ou menos em 45 graus do elemento irradiante e você tem uma zona de silêncio menor que protege mais o charque, tá vendo? Sua casa está aqui debaixo e a proteção se dá por conta dessa angulação aqui. Por que acontece isso, alemão? É sim, a angulação se dá porque existe primeiro um elemento irradiante muito próximo de um elemento radial, a distância aqui da gôndola varia mais ou menos em meio centímetro. Isso cria uma reatância, que é um movimento elétrico que acontece porque existe uma suave proximidade entre o irradiante e o radial. Se você pegar aqui na antena 5/8, você vai ver que como funciona mais ou menos no ângulo L, essa energia concentrada aqui ela é maior do que se comparado à antena 1/4 de onda. Por quê? Pode ver que eu coloquei um sombreamento aqui mais fraquinho e coloquei aqui um sombreamento mais forte, porque esse é o lóbulo de irradiação de uma antena 5/8. A partir do elemento radial, fica um buraco aqui em cima de mais ou menos 35, 40 graus. E você tem um acúmulo de energia, pode ver que está mais forte aqui o sombreado, nessa área. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você estiver num lugar muito baixo e você quiser utilizar uma antena 5/8, você está fazendo um bom negócio. Por quê? Porque o lóbulo de radiação dela se dá do elemento radial para cima. Se você está num lugar baixo, você não vai irradiar sinal para baixo. Agora, se você estiver
no lugar bem alto e colocar uma antena 1/4 de onda, a chance de você cobrir todo o local é muito grande. Ao contrário, se você utilizar essa antena no lugar muito baixo. Porque como você viu aqui que na comparação tem uma energia mais descarregada no ângulo horizontal, aqui você vê um ângulo mais bem distribuído. Se você coloca uma antena 1/4 de onda nesse formato, num lugar bem alto, você vai ser muito bem escutado em muitos locais. Mas pode reparar que tem uma zona de silêncio aqui, ó, porque ó, a partir dessa zona de silêncio aqui, quem está aqui não vai te escutar. Quem está depois daqui não vai te escutar. Vai ter uma pequena sombra aqui de baixo, a pessoa não vai te escutar. Vai ter uma pequena sombra aqui, quem está aqui não vai te escutar. Mas essa antena no lugar alto, ela chega muito forte para tudo quanto é lugar. Você pode ter certeza disso. A antena 5/8 ela te dá uma zona de silêncio maior debaixo do radial, tá vendo? Por conta também da angulação. Mas isso, cara, não é a coisa que atrapalha tanto. Tem um pequeno sinal aqui de baixo. Se você colocar uma antena 5/8 no lugar alto, as pessoas embaixo vão te escutar mais ou menos, mas você vai ter um déficitzinho na recepção. Essa zona aqui de baixo, que fica sem radiação desse sistema, você perde bastante. Mas em compensação, você consegue fazer os contatos como eu faço aqui. Tem um amigo meu que mora nos Estados Unidos, a gente conversa. Ele mora em Worcester e eu estou em Juiz de Fora. Faz aí a verificação no mapa. Aqui o que é? Lóbulo de radiação. A potência do rádio que eu estou transmitindo, ela se condensa mais nessa área aqui, nesse lóbulo. Então eu consigo chegar a distâncias maiores. O que não acontece com a antena 1/4 de onda. Com a antena 1/4 eu nunca consegui falar com ele. Posso até tentar, mas eu acho muito difícil. O que eu posso dar de ideia para você que vai confeccionar a própria antena é tomar muito cuidado com o material que você vai fazer a antena. Eu escolheria alumínio 5/8 parede grossa, porque assim você tem um range de frequências altíssimo. Agora eu vou te dar uma dica mais interessante. Aqui você está vendo o esboço de uma antena de polo. Está vendo aqui um gama? Então esse gama aqui ele é necessário porque infelizmente não tem elemento radial e radiante com mínimo ângulo. Quando você tem dois elementos com ângulo reto, você precisa provocar uma reatância. Essa reatância é provocada se você fizer um leve movimento, assim, um pouquinho de movimento aqui, você já dá uma reatância aqui e já começa um lóbulo de radiação, entendeu? Olha, alemão, então funciona assim? Funciona. E o lóbulo de radiação se dá exatamente na posição que está o seu amiguinho aqui. O nome desse carinha que você viu aqui é Gamma Match. O Gamma, ele entra na função de gerar uma reatância. Ah, alemão, eu tenho uma antena que não tem Gamma, não tem problema. Você pode usar uma antena sem Gamma. Ela não vai ter esse mesmo lóbulo, o lóbulo de radiação dela vai ser em espiral. Outro detalhe muito importante, você quer usar essa antena na vertical, não tem problema. Para onde que ela vai estar apontada? Para onde está o gama. Faz um teste aí com o medidor de campo, depois você volta aqui e me mostra. Aí, alemão, ó, eu fiz um teste aqui. Vou falar que você não sabia nada disso. Só essa experiência pequenininha que você teve no preâmbulo do vídeo já vale seu like. Não vale, dá um joinha aqui, não paga nada, se inscreve no canal. Você sabe qual que é a diferença da antena estar na posição vertical e ela estar na posição horizontal? Tem isso também, a polarização. Isso eu vou te explicar, mas vai ser no próximo vídeo. Se inscreve aqui, toma um cafezinho com a gente aqui no próximo vídeo. Com certeza você vai se familiarizar com um montão de coisa. Um abraço.